Olá, tudo bem? Namastê a todos. Vamos aguardar um pouquinho, deixar o pessoal começar a chegar. Então, vocês que já estão aí no Instagram, como tem sido essa relação com o estresse? Na quarentena? Me fala um pouquinho lá na Frandu, Namastê. Fala um pouquinho como tem sido. Ou o que você conhece sobre o estresse, sobre administrar o próprio estresse. É alguma coisa familiar a vocês? Tem alguma prática de administração do estresse? Então vamos conversar um pouquinho sobre. Tentando viver um dia de cada vez, sem dúvida. Quando sinto que estou estressado, faço sonoterapia. Medicamentosa ou deito e dorme? Queria eu poder deitar e simplesmente dormir. Para mim, dormir é alguma coisa que não é muito simples. Tentando lidar com medo e com a insegurança. É um momento que todos nós estamos lidando, né, com as incertezas, com as inseguranças, com os medos. Deito e durmo, que privilégio, hein? Poder deitar e dormir, ter esse poder. Eu gostaria de ter esse poder. Não tenho. Para mim não é um deitar e dormir. Até que ultimamente eu tenho deitado e dormido, estou dormindo um pouco mais tarde do que do costume. E tenho dormido bem. Tenho acordado mais tarde do que o de costume também. Cuidar das plantas, isso é uma ótima terapia, né? Também gosto muito de cuidar das plantas. Bom, então, 6h32. Vou dar início vibrando o OM 3 vezes. Namastê. Uma boa noite a todos. Então, bater um papo sobre estresse. O termo estresse veio da mecânica. Na década de 30, um médico chamado Hans Selye trouxe esse termo para a área de saúde. Então, o termo estresse, ele quer dizer a tensão máxima que algo pode suportar, sabe? Então, se você pega um elástico, você estica o elástico, ele tem um limite de tensão, ele tem uma elasticidade e tem um limite de tensão. Então, quando ele chegou no limite, ele está no estresse, sob estresse. Se você manter ali naquele limite por algum tempo, quando você soltar, ele vai estar esgarçado, né? Ele perdeu a forma original. Agora, se você levar o elástico ao limite e soltar, ele vai voltar à forma original. Então, há uma elasticidade e há um retorno ao original, ao normal. Se houver uma permanência, a fibra vai cedendo e ele entra numa condição disforme. O elástico perde a sua forma original e começa a ficar mais largo, alargado.
Então o estresse veio desse olhar. Primeiro aspecto sobre o estresse é que não é uma doença, não é alguma coisa a ser combatida, não é alguma coisa a ser tratada, não é uma patologia. Estresse é a fonte de vida. Então, o livro de Hans Selye, ele define assim, estresse, a tensão da vida. Então, a vida é sustentada, é mantida com uma dose de estresse. Nós precisamos de uma dose de estresse para manter a vida. Por isso, o termo não é tratamento de estresse, e sim um treinamento para administrar o estresse. Nós precisamos administrar o estresse. A Selye definiu como sendo uma síndrome específica de causa inespecífica. Então, vamos pegar por partes. Síndrome específica quer dizer, o estresse é igualzinho para todo mundo. É uma síndrome específica que acontece em mim, em você e nos animais irracionais. No cachorro, no gato. Todos têm a mesma manifestação do estresse. Sabe, quando o cachorro bota os dentes para fora, arregala os olhos, ou o gato se arrepia todo, se prepara para lutar ou fugir? Bom, então é uma síndrome específica que nos deixa aptos, prontos para lutar ou fugir. E um terceiro elemento é congelar, que foi observado depois, mas também é um terceiro elemento. Uma síndrome específica que nos deixa aptos e prontos para lutar ou fugir. Algo muito importante. Imagina que você distraiu ou atravessou a rua. Um carro buzinou. Se você for olhar, pensar, calcular a distância, a velocidade e a sua distância, morreu atropelado. Então, a buzina tocou e imediatamente você reage, pula para o outro lado da rua. Foi o mecanismo de estresse que te tornou apto a fugir do perigo. Salvou a sua vida. Chegou do outro lado da rua, acabou o perigo, acelerou e você vai respirar fundo, vai esperar um pouquinho, aquilo vai passar, pronto, tudo voltou ao normal. Síndrome específica, de causa inespecífica. Então nós temos algo de extremo, que vai acontecer comigo e com você, o carro vai buzinar, nós vamos nos assustar e sair, mas tem outros fatores que para mim pode ser um fator de estresse, mas para você nenhum fator de estresse. Ontem alguém falou de alguma coisa num dos encontros que lidava muito bem com os animais, menos com a barata. Eu acho que uma grande maioria tem uma certa aversão e uma certa aversão de barata, uma certa repulsa com relação à barata. Pois bem, eu conheço uma pessoa que viveu num campo de concentração, de guerra, né? Durante a guerra, durante a Segunda Guerra, já é bem senhora essa pessoa, né? Quando era criança. E ela dizia assim, olha, vocês falam tão mal da barata, você não tem ideia de como era festa no dia que se achava uma barata, que era raríssimo, raríssimo. O dia que se achava uma barata, poder comer uma barata crocante era uma coisa maravilhosa, uma proteína crocante na boca. Você vê alguma coisa que a grande maioria gera repulsa para essa pessoa, porque não tinha. Qualquer inseto era uma coisa muito boa. Pode ser que para mim seja muito prazeroso sentar no avião e decolar, alçar voo no avião, dentro do avião. Para outras pessoas é pavoroso, é super estressante. Então,
a causa é inespecífica. A mesma coisa que causa um estresse a mim, pode ser que não cause nenhum estresse a você. Isso torna alguma coisa um pouco mais pessoal. Voltando à definição da síndrome do estresse, estresse é uma síndrome específica de causa inespecífica. Então, específica, porque o que vai desencadear é igualzinho em todo mundo. Seja em mim, em você, no cachorro, no gato, no macaco, no leão. A síndrome é a mesma. O fator que vai desencadear é pessoal. Então, é necessário que você... Qual é a importância de você saber disso? É necessário que você comece a se conhecer um pouquinho e saber identificar fatores geradores de estresse em você, para que você possa administrar. Você só pode administrar aquilo que você conhece. Se você não conhece, você não tem como administrar. Aí você, de repente, você identifica sintomas e não sabe o fator gerador. Então, no estresse, precisa ter uma boa dose de autopercepção, autoconhecimento, para que você possa começar a administrar. Mas é perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Então, voltando lá, quando a buzina tocou, eu tomei um susto e saí correndo, o que aconteceu? Inicialmente, quando Heinz codificou o estresse, ele identificou um eixo chamado eixo hipotalâmico. A hipófise recebia o sinal, mandava uma mensagem para a suprarrenal e libera adrenalina e desencadeia um processo quase que instantâneo. O hormônio no sangue, a circulação sanguínea, todo o corpo recebe a informação. O coração acelera, a respiração acelera, eu preciso de mais oxigênio, eu preciso bombear sangue para os músculos. Então, acelera a respiração, acelera a batida do coração. Eu transpiro para manter a temperatura, equilibrar a temperatura do corpo. Minhas pupilas dilatam, eu preciso ver rápido, então dilata minhas pupilas. Minha digestão é interrompida. O processo excretório é interrompido ou é descarregado, né? E aí eu estou pronto para lutar ou fugir. Que aí só tem essas duas opções, tem a terceira opção. Eu luto, enfrento o perigo, eu fujo daquele perigo, ou então há uma simulação de morte, que é um congelamento. Eu paraliso completamente. Fico sem ação, totalmente inativo. Se isso ocorre momentaneamente, nenhum problema. Preservou a vida. Mas nós nos mantemos numa condição de risco, de temor, de perigo, anos a fio. Entra ano e sai ano, eu estou lutando para sobreviver, eu estou enfrentando leões na minha vida, eu tenho a possibilidade de andar na rua e sair um ladrão de trás do muro, então a mente cria estratégias e imagina as condições e aí me mantém nessa condição de alerta, pronto para lutar ou fugir, com essa dose de hormônio necessário. Então, minha vida passa a entrar num estado de normalidade com uma condição de hiperfunção da suprarrenal, numa condição de um estado hiperalerta, um estado de alerta permanente. Aí, entra ano e sai ano, a lesão vai acontecer. Certamente. E aí é muito perigoso. Depois de Heinz, mais recentemente, foi reconhecido, identificado,
que quem fica monitorando e dando sinal para ativar esse campo hipotálamo suprarrenal é a amígdala cerebral, duas nozezinhas de um lado, fica uma de cada lado do cérebro, que monitora, informa e toca o alarme de perigo. Então, quando nós nos mantemos num estado de alerta permanente, esse sensor da amígdala, vamos chamar assim, ele tinha um sensor dado como normal para um determinado nível de perigo. Tá? Vamos, um exemplo hipotético. Eu coloco a mão numa chapa a 38 graus, eu sinto o calor e me afasto. Eu me habituo com 38 graus, então aqui a amígdala identificava 38 graus, está quente. Informava que está quente. Se tiver, sei lá, a 100 graus, vai tocar e vai pular, não vai nem dar tempo de raciocinar. Você vai tocar e vai imediatamente reagir. Mas eu imagino, estou chutando, eu imagino que 38 graus informa que está quente. Você permaneceu ali, aquilo, o que antes era uma informação, tem um leve perigo, está quente. Você permaneceu ali, se adaptou, aquela informação deixa de ser perigo, passa a ser normal. Aí, quando chegar a 42 graus, você tocar em 42 graus, você vai reconhecer de novo quente e a amígdala vai informar, tem um calor. Mas 38 graus não mais vai identificar como sendo alguma ameaça. Mas acontece que esse ajuste, essa adaptação, entrou no estado de normalidade com seu nível hormonal elevado também. O que adaptou foi o nível hormonal elevado também. Então você já está naturalmente num estado de alerta, pronto para lutar ou fugir, considerando como sendo uma condição natural e normal. E nós vivemos assim. E aí, aonde tiver um órgão um pouco mais fragilizado, vai começar a criar problemas naquele órgão. Imagina, a minha função digestiva, ela fica inibida, porque eu estou na iminência de uma luta ou fuga. Então, eu não posso. A função digestiva não pode acontecer normalmente. Eu não posso parar no meio de uma batalha para evacuar. Eu não posso. Então, tem uma prisão de ventre. Começa a modificar a função orgânica. E aí, de repente, eu estou vivendo uma condição de sustentação de estresse há 6 anos. De 3 anos para cá, meu intestino começou a ficar um pouco mais preso, ficou um pouco mais... Aí eu começo a identificar, a sofrer de prisão de ventre, mas pouco relaciono com o fator de estresse. Ou então o médico fala, olha, relaxa um pouco, você está estressado. E você vai dizer, eu nada, isso tudo é normal na minha vida. Mas eu passo uma vida, eu levanto, saio, sabe aquela coisa que é muito comum? Acordei mais um dia para a luta. Uma vez eu fui um retiro, na verdade era um curso de formação e tinha um processo de iniciação, então eu estava num dormitório com outras pessoas. E aí nós tínhamos passado por uma vivência forte durante a noite e tal. No dia seguinte, de manhã, teve uma atividade, uma meditação intensa de manhã, antes do café. E aí teve aquele intervalo, café da manhã, escovar dente e tal. Eu cheguei no quarto, estava o rapaz, um homem, um paulista, sentado na cama dele, com aquela cara de choro, chorando mesmo, ali. E eu falei, puxa amigo,
Posso lhe ajudar em alguma coisa? Ele falou, não, olha, está sendo muito forte essa experiência aqui. E eu estou aqui pensando como é que amanhã eu vou chegar no meu trabalho. Eu coordeno uma grande equipe de vendas. E todo dia de manhã eu falo para eles, antes de sair, quando eu mando minha equipe para a rua, eu falo para ele, mais um dia de luta. Sangue nos olhos e faca nos dentes. E aí ele falou assim, como que eu vou falar isso amanhã? Depois de viver o que eu vivi aqui, momentos de paz, tranquilidade, da importância de lidar com a vida com amorosidade, sem violência, sem lutar? Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, disse ele. Eu não tenho mais condições de falar para a minha equipe para sair, ir à luta, com sangue nos olhos e faca nos dentes. Eu agora quero dizer para a minha equipe, conquiste pessoas, amizades e venda com amor. Só que eu não posso mudar isso da noite para o dia. É isso. O estresse passa muito por aí. Nós temos uma vida, nós sustentamos uma vida de luta. Por alguma razão há uma crença que a vida é assim. É uma luta para a sobrevivência, onde eu tenho que acordar, ir à luta, ganhar o pão de cada dia a qualquer preço e a qualquer custo. Então, meu amigo, você e minha amiga, se você é assim, você permanentemente está pronto para lutar ou fugir. E você mantém essa síndrome que lhe prepara para a luta ou fuga permanentemente. As consequências são gravíssimas. São gravíssimas. A suprarrenal, ela recebe o estímulo e ela libera adrenalina. Então, ainda na época de Hans Selye, ele pesquisou muito a suprarrenal. E ele chegou à conclusão que, primeiro, que quando você passa a vida lutando, sua suprarrenal ela dilata. Então, a amígdala mudou a modulação, passou a ser normal. Na modulação que antes era, vamos botar, era 38 graus, era quente, avisava, mas não chegava a ser uma ameaça. Mas já tinha um aviso, já tinha estimulado a suprarrenal, mas logo voltou ao normal. Aí com 42 estimulou a suprarrenal e a partir dali manteve, que é um perigo. Só que houve uma adaptação aos 42. Então, chega a 42, o alarme já está dado, houve uma adaptação. Aí a suprarrenal já ficou dilatada. E ela começa a ficar assim permanentemente. Aí Selye vai dizer, só que o suprarrenal tem um tempo de vida. Tem uma quantidade pré-estabelecida de liberação de cortisol, de adrenalina, também cortisol. Num determinado momento, ela vai esgotar e vai perder sua função. Acabou a batalha está perdida. Aí aquela buzina tocou quando você está atravessando a rua, você não tem mais reação. Você já é vítima de qualquer ameaça. E aí, nós estamos falando de ameaça externa, mas também a adrenalina, o cortisol, ele tem uma importância de manter um equilíbrio na imunidade, de manter uma resistência a fatores orgânicos de invasão. Não tem mais, você fica vulnerável às alergias, doenças autoimunes, e aí vai um monte de problema. Então, permanecer num estado de alerta, de luta e fuga,
é dano na certa. Nós precisamos entrar nesse estado e sair desse estado. E é isso a importância da administração do estresse. Eu vou propor um curso de 6 encontros, uma parte teórica e uma parte prática. Então, a amígdala veio a um nível mais recente, a identificação da amígdala já vem a cargo da neurociência. Junto com isso também tem a neuroplasticidade. Até bem pouco tempo, nós éramos vítima da condição de que nós nascemos, do processo de amadurecimento, até um nível que chegava um momento que o cérebro amadurecia, a partir dali só desgastava. Os neurônios não se refaziam. Então, eu criava um padrão e a partir dali eu era vítima daquele padrão. Não tinha mais o que fazer. O cérebro, os neurônios iam só desgastando. Essa era uma crença. Hoje sabe-se que não, há uma renovação. Há a possibilidade de renovação. A neuroplasticidade diz que você reconstrói as áreas. Então você pode mudar padrões, sim, mesmo depois de adulto. Mesmo que você já tenha velhos hábitos, já tenha um padrão de luta estabelecida na sua vida. A neuroplasticidade vai dizer que não. Você pode mudar com intenção e com dedicação. E aí tem um aspecto bastante significativo e importante. Veja, essa síndrome específica é uma reação bem primitiva, primária, instinto de preservação da vida. Então você reage, você não pensa. Também dentro dessa síndrome inibe a capacidade de você raciocinar. Você está no meio da rua, tocou a buzina, não dá para você calcular a distância, a velocidade, os passos, não dá. Então inibe essa possibilidade para que você possa reagir. Aí você reage igual o cachorrinho, igual o gato, igual o cavalo, igual o macaco. Você reage simplesmente, não tem a capacidade de pensar. Quando nós pensamos em termos de neuroplasticidade, nós vamos inserir o elemento intenção. Intenção já é produto de raciocínio, já é produto de inteligência, já é, vamos dizer, um atributo humano. Talvez outros animais, o macaco, talvez outros animais possam ter também escolha, mas o ser humano tem essa capacidade de escolher. Então, mudar velhos padrões é perfeitamente possível, mas exige intenção, dedicação, exige prática. E a primeira intenção é quebrar esse padrão de estado de alerta permanente. Eu tenho que me dar bem o tempo todo, ninguém pode se dar bem nas minhas costas. Sabe, tem um padrão assim? O tempo todo eu tenho que me dar bem. Ninguém pode se dar bem nas minhas costas. Um dos padrões que se começa a quebrar é esse. Pô, deixa se dar bem nas minhas costas. Eu não preciso lutar, não preciso ser o dono da cocada preta. Que bom que está se dando bem nas minhas costas. Isso já começa a mudar o padrão. Tem que ter cuidado para não estender muito, até porque tem uma hora que o Instagram corta. Então vamos organizar o raciocínio até aqui. Estresse, uma síndrome específica de causa inespecífica. Surgiu uma condição de alerta, eu tenho uma reação fisiológica que me prepara para lutar ou fugir e me deixa num estado de alerta.
primeiro eu preciso começar a reconhecer aquilo que dispara em mim esses fatores, para que eu possa começar a administrar. Tem alguns fatores que eu preciso preservar. Agora aqui, para eu falar com vocês, eu preciso ter um nível de estresse, um nível de tensão para sustentar. É natural. Que não pode ser muito elevado, que meu raciocínio precisa estar ativo. Então eu não posso estar me sentindo ameaçado. Senão o raciocínio fica embotado. Mas eu tenho um nível ali de sustentação, de alerta. O que Hans Seyler reconheceu como sendo qual o grande maior fator de estresse? Relacionamento humano, a interação humana, o interrelacionamento é o maior fator de estresse. Tem aí uma escala: perda de ente querido, aposentadoria, desemprego, tudo isso tem escalas, fator de estresse. Mas ele identifica que o relacionamento humano é um grande fator de estresse. Há uma grande disputa. E aí nós vamos chegar num elemento que eu acho que é o maior incômodo e a maior dificuldade. Quando nós pensamos em relacionamento humano, nós pensamos na dificuldade do relacionamento humano, nós pensamos no relacionamento hostil entre os homens. A hostilidade é uma questão muito séria. Então, ao mesmo tempo que o relacionamento humano, ele pode ser um fator, ele é um fator de muito estresse, e o elemento desencadeador principal é o relacionamento hostil, também o relacionamento humano é o elemento gerador de felicidade e de bem-estar. Pesquisas sobre felicidade mostram que o fator muito importante é a vida em sociedade para a felicidade. Ninguém vive isolado. Então, também é o fator humano que é o elemento desencadeador que sustenta a felicidade no ser humano. Aí, aonde é que está a chave aí? O que vai desencadear uma necessidade de eu lutar ou fugir diante de um relacionamento, às vezes até com um colega, numa relação, é quando o relacionamento começa a ficar hostil. E aí começa a gerar uma tensão. Começa a precisar me defender um pouquinho e atacar um pouquinho para manter uma certa distância, preservar um pouco a minha intimidade, a intimidade do outro. Aí eu começo a ter E aí eu começo a ter um estado de alerta para sustentar aquele relacionamento. E aí eu vou chegar no ponto que para mim é um ponto crítico e que é um ponto que, quando eu falo, desagrada a muitas pessoas. A competição. A competição, que é algo muito cultuado, cultivado na nossa sociedade, desde que o homem é homem, né? E ela está dentro desse mesmo instinto animal, né? Todos os animais competem, tem um nível de competição, e o ser humano elaborou muito, ganha-se muito dinheiro com as competições, né? Os esportes produzem muito dinheiro. Então a competição
é um elemento raiz, fonte geradora do estresse. Eu tenho que vencer ou aprender a perder. Essa polaridade. E nos relacionamentos também acaba gerando um nível de competição e que acaba gerando um nível de hostilidade e fica uma tensão, que aí é uma tensão que acaba que nós começamos a ter uma relação de naturalidade com essa tensão nas relações, e aí mantém uma certa preservação, um certo distanciamento. Tem aquele, sabe, que vai criando um campo assim de até que você venha, daqui para lá você está invadindo o meu e começa a ter começa a ter uma certa disputa e aí a competição é um elemento que está presente em todos os lugares. A competição tem o jogo ganhar ou perder. Tem o jogo lutar ou fugir. Está inserido. A competição, e incomoda muito falar sobre a competição, porque é alguma coisa com muito valor na nossa sociedade. A competição alimenta a violência. E a competição é um instinto animalesco. E eu estou falando com bastante firmeza porque no curso vai estar presente essa fala da competição e é importante que agora eu já traga esse elemento como sendo um elemento que, um ponto de vista, vou colocar como um ponto de vista meu, tá? Tomar para mim essa fala. É uma fonte geradora de tensão permanente. E o que eu acho é que não é alguma coisa que nós temos que lutar contra. Não acho que nada que foi construído dentro do processo da evolução da espécie é alguma coisa a ser descartada e desvalorizada. Não. É alguma coisa a ser... algo mais precisa ser trazido. Nós, enquanto seres humanos, que somos capazes de ter a intenção e atuar sobre a neuroplasticidade, nós também, enquanto seres humanos, podemos desenvolver uma capacidade, uma mente, um comportamento colaborativo. Um comportamento colaborativo, um comportamento pautado na pró-sociabilidade, um comportamento de amorosidade e de interação. Podemos. E naturalmente, o instinto competitivo vai diminuindo. Ele não vai nunca deixar de existir, porque foram ganhos da evolução, né? E foram ganhos, foram elaborações. Veja, no cérebro lá nós trazemos em nós, na nossa história de evolução, nós temos lá o cérebro reptiliano, lá de quando era tudo instinto reptiliano, jacaré, que ataca e para. Depois evoluiu para um instinto mais... deixou de ser apenas um instinto de reação pura, reptiliano, passou a ser um instinto já emocional, dos mamíferos. E hoje nós temos a área, então, reptiliana, área límbica e o neocórtex, e também o córtex pré-frontal, que é mais elaborado, que me dá a capacidade de raciocinar,
de escolher, de discernir. Então, nós temos essa possibilidade. O instinto, o impulso de raiva, o impulso de luta e fuga, o impulso de reação, quando eu estou num módulo reativo, eu estou no modo instintivo, sem capacidade de raciocínio, de elaboração e de escolha. Tocou a buzina, eu estou no meio da rua, eu tenho que reagir e pular para o outro lado da rua. Não posso escolher e pensar. Quando eu estou no modo humano, né, que me dá a capacidade de avaliar, reconhecer, discernir, pensar, escolher, abrir mão, né? Aí nós escutamos aquela passagem que é muito esquisita. Quando te derem um tapa, dê outra face. É muito esquisita. Quando eu estou no modo reativo, eu não tenho outra face para dar, eu só tenho uma mão para devolver. Eu só tenho uma outra bufetada para devolver, quando eu estou no modo reativo. Quando eu estou no modo humano, eu tenho a escolha de abrir mão da minha violência e dar a outra face. Então, mas precisa treinar isso, precisa desenvolver. Então, o modo colaborativo, um comportamento colaborativo, cooperativo, um comportamento pautado na bondade amorosa, um comportamento pautado em abrir mão, é o que vai reduzir o estresse. Então eu já não estou mais numa luta e fuga, eu estou cedido. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Já não estou mais lutando para sobreviver. Aí aquele rapaz lá, que estava sentado na beira da cama, dizendo: como que eu vou amanhã falar para a minha equipe, saia para conquistar amigos e fazer vendas a partir da amorosidade. Se até sexta-feira eu falei para eles, bote faca nos dentes, sangue nos olhos e vá à luta. Há uma mudança de padrão. E a administração do estresse passa por aí. Tem uma intenção. Quais os principais fatores bem práticos que estão ao nosso alcance para começar a mudar esse padrão? Ou para começar a reconhecer aquilo que desencadeia em mim o estresse, para que eu possa começar a administrar. Meditação, relaxamento, respiração são fatores fundamentais. Quando eu relaxo, eu quebro esse mecanismo de alerta. Imagina, eu tenho os soldadinhos todos prontos para lutar o tempo todo. 24 horas eu durmo em alerta, pronto para lutar. Aí eu deito para relaxar e falo para eles: calma, fica tranquilo agora. Vamos descansar um pouquinho, pode afrouxar, pode entregar, abandona. Imagina o descanso que não é para esses soldadinhos que estão num campo de batalha e você tira de cena a batalha e dá um lugar tranquilo, seguro. Essa palavra seguro faz toda a diferença, né? O campo de batalha é um lugar inseguro. Eu preciso ter um lugar onde há segurança, onde há estabilidade, onde há conforto. E aí entra o Hatha Yoga. Uma postura é um aprendizado. Praticar Hatha Yoga é um treinamento, é um aprendizado de assumir uma postura firme e confortável. Eu não estou numa luta. Eu tenho uma firmeza de sustentação e tenho conforto. Tenho segurança, tenho tranquilidade. E eu começo a mudar o padrão. Eu começo a dar um descanso nesses soldadinhos. Relaxamento. Meditação. Eu torno mais sereno, mas na meditação eu sou muito ativo, né? Então,
é um campo muito favorável de eu começar a reconhecer como é que funciona a minha mente, como é que ela arma essas estratégias e me faz temer alguma coisa que na maior parte das vezes nem verdade é. Porque a preocupação, eu me ocupo antes do tempo e dou muitas vezes verdade a uma coisa que nem vai se concretizar. Eu estou preocupado, construindo, imaginando algum perigo, alguma coisa, criando alguma estratégia, e é possível que aquilo nem se realize de fato. Então, quando eu começo a meditar, eu começo a reconhecer para onde minha mente me leva, para quantas mentirinhas minha mente conta, que a mente mente o tempo todo. E aí eu começo a desmontar e começo a reconhecer, e aí eu começo a ter possibilidade de administrar. Começo a ter lucidez. A partir daí, eu começo a poder criar possibilidades de ter escolhas que me tragam satisfação com a própria vida. Ninguém vai fazer com que você tenha satisfação com a sua própria vida, só você mesmo, pelas suas próprias escolhas. Para isso, você precisa ter um nível de tranquilidade. Então, meditação, relaxamento, respiração. Respiração vai modular a frequência cardíaca, respiratória e psíquica. É dito que a respiração é um fio condutor que leva daqui do consciente lá no inconsciente, do racional lá ao irracional. Então você cria um fio condutor e organiza. A respiração, uma respiração consciente, onde você está sob controle, não é uma reação, é uma ação. Então, relaxamento, respiração, meditação, práticas de yoga são ações por escolha, não é uma reação. Você sai do padrão reação e entra no padrão ação deliberada, fruto da inteligência. E aí você começa a modular e administrar o estresse. Então, pensando em nível de satisfação com a vida, recentemente eu fiz essa pergunta e vou repetir agora. Qual o grau de... O quanto você tem sido autocrítico e severo com você mesmo? Qual o grau da autocrítica e o quanto você tem sido severo com você mesmo? Tenho certeza que você tem um parâmetro, uma resposta para dar a você mesmo. O quanto você tem sido bondoso, bondosa, amável, delicada com você mesmo. Então, se nós estamos começando a pensar em grau de satisfação com a vida, vamos também começar a mensurar quanto eu tenho sido crítico comigo mesmo, severo comigo mesmo, e o quanto eu tenho sido amável, bondoso, delicado comigo mesmo. E o quanto, qual o grau, qual o nível de satisfação de vida que eu tenho. Tenho certeza, se você acorda todo dia para sair para lutar, com faca nos dentes e sangue nos olhos, seu nível de satisfação com a vida é muito pequeno. Se você não tem nenhum grau de bondade, de delicadeza para com você mesmo, seu nível de satisfação com a vida é pequeno, imagino eu. Uma vida que passa o tempo todo sobre crítica, severidade, é uma vida dura de ser vivida. E ninguém pode fazer isso por você.
Hans Selye conclui o trabalho dele sobre o estresse e ele traz como extremamente importante a prática que ele chama de filosofia da gratidão. E ele tem uma colocação muito própria da filosofia da gratidão. Lembrando que ele traz como o relacionamento humano, a interação humana, como sendo um grande fator de estresse. Mas também, e aí pesquisas mais recentes mostram que o relacionamento humano também é a principal fonte de um alto nível de satisfação com a vida e da felicidade. Porque felicidade hoje é mensurada pelo nível de satisfação com a vida. Na filosofia da gratidão, Hans Selye vai dizer assim, ainda num raciocínio aparentemente muito egoísta, né? Mecanicista egoísta, o quanto você pode agir de forma que o outro seja grato pela sua ação. O quanto você age de forma de gerar gratidão no outro pela sua ação. Gratidão por você. Veja, vamos construir esse raciocínio. O mecanismo é um mecanismo de luta e fuga. Se a minha ação gera uma insatisfação em você, eu passo a ser um perigo para você. Então você está pronto para se defender de mim ou para me atacar. A nossa relação é uma relação de luta e fuga. Né? Se a minha ação despertou em você amorosidade, quietude, você não é nenhum perigo para mim. Pelo contrário, você é meu aliado. Então, nossa relação é tranquila. Eu não preciso ter nenhum soldadinho alerta. Porque quando eu me tornei uma ameaça para você, você tem um soldadinho alerta, mas eu também identifico que tem um perigo na nossa relação. E tenho também um soldadinho alerta. Então, só é possível, segundo Hans Selye, só é possível quebrar esse eixo se a minha ação for uma ação que desperta em você amorosidade para comigo mesmo. E aí nós não temos não gera nenhum perigo entre nós. Não tem nenhuma hostilidade entre nós. Aí a relação é uma relação tranquila, isenta de tensão, isenta de perigo. É uma relação de confiabilidade. É uma relação de colaboração. É uma relação de amorosidade, de cooperação. E isso só você pode construir intencionalmente. E aí Hans Selye coloca isso como sendo a filosofia da gratidão. Despertar no outro gratidão pela sua ação, por você. E a gratidão ele tem muitos desdobramentos. Né? Uma mente preenchida de gratidão é uma mente que tem um alto nível de satisfação com a vida. Bom, então nós temos que ir chegando ao fim. Qualquer um pode relaxar, se dedicar ao relaxamento. Qualquer um pode e deve meditar, não para conquistar e ficar mais pronto para lutar, para se desarmar na vida, para poder entregar, confiar, aceitar e agradecer. Todos nós podemos nos dedicar a uma respiração ritmada, controlada, consciente.
Está presente, né? Consciente. Então, sobre o curso, nós vamos falar sobre isso. A ideia do curso são 6 encontros pelo Zoom. O Zoom, ele se interrompe com 40 minutos. Então, a minha ideia é os primeiros 40 minutos, prática, respiração, relaxamento, meditação e mais 40 minutos de teoria, onde nós vamos ter que explorar essa teoria, fisiologia do estresse, a teoria, a filosofia da gratidão, o nível de competição, cair de pau sobre a competição, já deixo de antemão, na verdade não é cair de pau, mas é reconhecer o quanto a competição é prejudicial e o quanto nós precisamos desenvolver em nós, não é matar a competição, mas desenvolver em nós a colaboração, a cooperação, a amorosidade. Então nós vamos falar sobre isso em 6 encontros. A ideia é começar dia 2 de junho, terça-feira, então toda terça-feira às 18h30. 18h30, vamos colocar de 18h30 às 20 horas. Um pouquinho antes de 20 horas, que aí são 2 módulos de 40 minutos. 40 minutos prática. Começamos com a prática, que a prática é necessária. Essa prática ela tem que interromper esse mecanismo de estado de alerta, onde eu fico o tempo todo pronto para lutar ou fugir, cortar isso e eu poder ter momentos onde eu não tenho nem que lutar nem fugir, eu tenho que ser apenas eu mesmo, simplesmente eu como sou. Aprender a me aceitar como eu sou e estar comigo mesmo e de bem comigo mesmo. E a prática. E depois a teoria. E aí, em relação a valores, eu vou propor 3 valores, mas começando de 0 a R$75, de 75 aí eu vou propor 3 valores, mas que no fundo é contribuição espontânea, né? Mas sempre me pedem, me dá parâmetros. Então, tem parâmetros para ser sugeridos. Porque aí esse vai ser feito pelo Zoom. É um curso fechado. Ok? Então, estou aberto para perguntas. Vai acabar daqui a pouquinho. O Instagram vai cortar nossa cena já, daqui a pouquinho. E é isso que eu queria falar. Você não precisa ser vítima do estresse. Você pode administrar o seu estresse, mesmo na situação como hoje, e muito importante na situação como hoje. Antes que acabe, para já, diminua a quantidade de açúcar. É um dos elementos que inquieta a mente. Diminua a quantidade de açúcar. Para diminuir a insulina, diminuir a glicose e manter uma mente mais serena. Então vamos encerrar. Muito obrigado pelo papo. Não, amanhã eu vou divulgar. Vou preparar essa divulgação do curso amanhã e vou começar a divulgar. Rapidamente, falar assim, vou chamar de contribuição solidária, de 0 a R$75. Contribuição colaborativa, de R$76 a R$150. Vai acabar. Contribuição generosa a partir de R$160. Então você pode optar o valor que quiser. Pode contribuir com 2.000, com 5.000, pode contribuir com nada, pode contribuir com 75. E assim tem uma flexibilidade total. Vou encerrar vibrando o ONC 10 segundos. Shanti, Shanti, Shanti. Instagram acabou. Facebook, então vamos encerrar também. Uma boa noite, obrigado. Namastê. Om Sai Ram. Tchau. Até daqui a pouco na meditação, hein?